Todos os anos, o Conselho Nacional de Justiça traça uma espécie de raio-x dos órgãos do Poder Judiciário. O levantamento mais recente foi divulgado em outubro de 2013 e tem um capítulo destinado exclusivamente à Justiça Federal. Nessa esfera, são mais de 8 milhões de processos em tramitação. A demanda é grande, mas os juízes federais têm conseguido reduzir a taxa de congestionamento, que leva em conta a existência de processos antigos. Em 2012, o número de novas ações que chegaram à Justiça Federal passou de 3 milhões e 100 mil. Já o total de casos encerrados ficou próximo de 3 milhões e 900 mil. Outro dado revelado pela pesquisa foi que, embora as despesas tenham sido menores, houve aumento na produtividade. Mas o levantamento também revelou problemas. Um dos mais graves e que hoje dificultam o trabalho da Justiça Federal envolve a execução fiscal. Entenda por quê e quais as alternativas para acabar com esse gargalo na reportagem de Viviane Rosa. Todo mundo sabe, ficar com um nome sujo na praça significa dor de cabeça. O nome sujo você não compra nada no outro lugar, né? Fica sujo, né? Fui tentar tirar um eletrodoméstico lá e acabei não conseguindo. Toda vez que eu vou numa loja, eles pedem, vamos comprar no... Vamos comprar e no crédito você passa ali tantas vezes. Eu explico justamente que não dá porque nome sujo, uma restrição. No caso de quem entra para a lista de devedores do governo, as consequências podem ser ainda mais graves. Contribuintes que deixam de pagar o imposto de renda ou empresas que não recolhem contribuições previdenciárias, por exemplo, não perdem apenas o crédito no comércio. Os 2,5 milhões de devedores inscritos na dívida ativa da União também estão impedidos de vender ou comprar imóveis e de fazer qualquer transação financeira em bancos públicos. E o rigor é mesmo necessário. Hoje, a União tenta receber 1 trilhão e 130 bilhões de reais de dívidas atrasadas. Para tentar receber pelo menos parte desse dinheiro, além de dificultar a vida do devedor, o governo recorre aos tribunais. A regra vale para os casos em que o valor devido ultrapassa 20 mil reais. Mas nem assim tem sido fácil diminuir os débitos. É que normalmente as ações de cobrança demoram para ser finalizadas. Começa com a citação do juiz para que o devedor se manifeste, pague ou ofereça bens à penhora. E a partir daí que começam, então, os incidentes processuais que levam, muitas vezes, a 8, 9 anos de tramitação no processo dessa natureza. Isso é tempo mais do que suficiente, inclusive, para que o contribuinte promova um esvaziamento patrimonial e elimine a possibilidade de ter uma constrição patrimonial no processo de execução. O levantamento Justiça em Números, que todo ano faz uma espécie de radiografia do Poder Judiciário, confirma. Os processos de execução fiscal se acumularam demais nos últimos tempos. Hoje são o maior gargalo da Justiça. Representam 32% de todas as ações em tramitação nos tribunais do país. Por ano, de cada 100 processos desse tipo, apenas 11 são encerrados. Este conselheiro do CNJ explica que por trás desses números existem muitos problemas. O primeiro deles é causado pelo próprio credor, que demora demais a entrar com a ação judicial. É que antes de processar o devedor, a Fazenda Nacional permite a contestação administrativa da dívida. Uma negociação que chega a durar 4 anos. Nesse período anterior, muitas coisas podem ter acontecido, como, por exemplo, o caso de uma pessoa jurídica, uma empresa, ela ter fechado, né? Ainda que não formalmente. Outras vezes, se tratando, por exemplo, de uma pessoa física, né? De fato, ela não está mais no lugar que, a princípio, seria o seu endereço. Ou, quando é localizada, não tem mais bens que possam servir para penhora e, portanto, para servir para fins de execução daquela dívida tributária que ela contraiu. O diretor de dívida ativa da União admite a demora e diz que só enxerga uma solução: atualizar a Lei de Execução Fiscal, que é de 1980. Nós temos países que não existe a fase judicial para as questões envolvendo a administração pública, né? No meu caso da França, ou seja, o processo nasce e morre no âmbito administrativo. Temos países em que é possível, na fase administrativa, a Fazenda Pública promover certas constrições patrimoniais
com vistas a proteger o crédito público em detrimento a um possível esvaziamento desse patrimônio por parte do devedor. E isso faz com que o processo também tramite de forma muito mais rápida. O conselheiro do CNJ concorda que a lei deve ser alterada, mas entende que medidas como a conciliação também podem ajudar a agilizar as cobranças. Ou seja, na solução consensual dessas execuções fiscais, ainda que a gente saiba que haja algumas dificuldades, por exemplo, sendo um crédito de natureza tributária, não seria possível mexer propriamente no valor desse crédito, mas formas de parcelamento mais confortáveis para o próprio devedor, a própria possibilidade de alguns desses valores acessórios poderem ser, de fato, diminuídos, o exemplo dos honorários advocatícios, né? Não tem natureza tributária e, por não terem natureza tributária, eles podem ser mexidos e reduzidos ou até mesmo eliminados quando houver uma conciliação. Para o dono dessa lanchonete, o melhor mesmo é evitar todo esse desgaste, mantendo as contas sempre em dia. Nenhum funcionário sem registro, porque aqui a gente não fica com ninguém sem registro. A gente procura sempre andar dentro da lei. Todos os encargos, todos por encargo do governo federal, Confins, tudo, a gente recolhe tudo em dias.